Então vamos lá, vamos começar com o game. Aqui é Game Over, cara, vamos começar com o game. Vamos falar pra vocês agora jogos que você precisa jogar. Sim, esse quadro nosso aqui tá fazendo sucesso porque a gente tá trazendo coisas que às vezes você não conhece, mas você precisa conhecer, cara. Então dá só uma olhada. Caminhar, atravessar terrenos difíceis e conectar pontos isolados pode parecer uma proposta simples à primeira vista, mas Death Stranding transforma isso em algo surpreendentemente envolvente. A continuação pega tudo o que tornou a experiência original única e amplia suas ideias, entregando um jogo que mistura contemplação, estratégia e narrativa de forma ainda mais refinada. A base da experiência continua sendo a travessia. O jogador precisa cruzar ambientes vastos e desafiadores, lidando com relevo irregular, clima imprevisível e obstáculos naturais. Cada passo exige atenção, o peso da carga influencia o equilíbrio, o terreno altera o ritmo e as decisões tomadas durante o percurso fazem diferença. Não é apenas deslocamento, é um sistema onde o movimento se torna mecânica central. O que faz essa proposta funcionar tão bem é a forma como ela evolui. A sequência amplia as possibilidades de travessia com novas ferramentas, equipamentos e formas de interação com o ambiente. Construções, rotas otimizadas e recursos compartilhados ajudam a transformar o mundo aos poucos. Existe uma sensação clara de progresso coletivo, onde cada ação contribui para tornar o caminho mais acessível. A narrativa é outro ponto de destaque. O jogo continua explorando temas como conexão, isolamento e impacto humano, mas aprofunda essas ideias com novos conflitos e situações. A história não é apenas contada em momentos específicos, ela está presente em cada jornada, em cada entrega e em cada interação. Existe uma forte carga emocional, construída de forma gradual. O ritmo é uma das características mais marcantes. Death Stranding não tenta manter a intensidade constante. Ele alterna momentos de tensão com longos períodos de contemplação. Essa variação cria uma experiência única, onde o silêncio e a solidão têm tanto peso quanto a ação. É um jogo que permite refletir enquanto se joga. O combate também evolui, mas continua sendo apenas parte da experiência. Quando acontece, é tenso e exige planejamento. O jogador precisa decidir quando enfrentar e quando evitar conflitos. Essa escolha constante reforça a sensação de vulnerabilidade e estratégia. Visualmente, o jogo impressiona pela qualidade e pela escala. Os ambientes são amplos, detalhados e variados. Montanhas, planícies e regiões mais hostis criam cenários que não são apenas bonitos, mas também funcionais dentro da jogabilidade. O mundo não está ali apenas para ser visto, mas para ser atravessado. A trilha sonora e o design de som desempenham um papel fundamental. A música entra em momentos específicos, amplificando a sensação de jornada e emoção. Já o som ambiente reforça a imersão, destacando o vento, passos e o impacto do movimento. Tudo contribui para criar uma experiência sensorial muito forte. Outro fator importante é a sensação de conexão indireta com outros jogadores. Elementos deixados no mundo podem ajudar ou influenciar a jornada de outras pessoas. Isso cria um tipo de interação diferente, onde colaboração acontece sem contato direto. Essa ideia reforça o tema central do jogo. A progressão é constante e significativa. Conforme o jogador avança, novas ferramentas são desbloqueadas e novas estratégias se tornam possíveis. O que antes era difícil se torna mais controlável, mas nunca trivial. Sempre existe um novo desafio ou uma nova forma de otimizar o caminho. Death Stranding é tão bom porque transforma algo simples em algo profundo. Ele pega a ideia de deslocamento e constrói ao redor dela um sistema completo de mecânicas, narrativa e emoção. Não é um jogo que busca agradar pela ação constante, mas sim pela experiência como um todo. No fim, o que torna o jogo tão especial é a sensação que ele deixa. Cada jornada tem significado, cada escolha influencia o caminho e cada conexão construída tem impacto. É uma experiência diferente, que aposta na imersão, na reflexão e na construção de algo maior do que apenas chegar ao destino. E temos também jogos do passado aqui, sim, cara, jogos antigos, porque a gente gosta muito de relembrar o passado, jogando ali um Super Nintendo, jogando um Game Boy, um Mega Drive, essas coisas fizeram parte da nossa história, né? Então vou mostrar pra vocês uma dica sensacional de jogo pra você que tá se sentindo um pouco nostálgico hoje. Explosivo, exagerado e completamente fora da curva, NBA Jam não tentou simular o basquete de forma realista. Ele fez exatamente o oposto, e é justamente isso que o tornou tão especial. Em vez de regras rígidas e fidelidade ao esporte, o jogo aposta em diversão imediata, ritmo acelerado e momentos absurdos que transformam cada partida em espetáculo. Desde o primeiro segundo, a proposta é clara: partidas rápidas, com poucos jogadores em quadra e foco total na ação. Não existe espaço para burocracia.
O jogo elimina pausas desnecessárias e coloca o jogador direto no centro do jogo. Isso cria uma experiência dinâmica, onde cada segundo importa e cada jogada pode mudar completamente o rumo da partida. A jogabilidade é simples de aprender e extremamente satisfatória de dominar. Com poucos comandos, o jogador consegue correr, passar, roubar a bola e finalizar com enterradas exageradas. Essa simplicidade torna o jogo acessível, mas ao mesmo tempo abre espaço para partidas intensas e competitivas. O grande diferencial está no exagero. Enterradas impossíveis, saltos absurdos e bolas pegando fogo são parte da identidade do jogo. Cada jogada parece maior do que deveria ser, e isso cria momentos memoráveis o tempo todo. Outro ponto marcante é o ritmo. Não há tempo para ficar parado, o jogador está sempre correndo, atacando ou defendendo. Essa intensidade mantém a adrenalina alta e faz com que as partidas sejam curtas, mas extremamente envolventes. A trilha sonora e os efeitos sonoros também ajudam a construir essa experiência. As narrações são icônicas, com frases marcantes que reforçam o impacto das jogadas. Cada enterrada, cada sequência de pontos e cada momento especial é acompanhado por reações, que aumentam ainda mais a emoção. O fator competitivo é outro destaque. Jogar contra outra pessoa transforma completamente a experiência, criando disputas intensas, viradas inesperadas e momentos de pura rivalidade. A simplicidade dos controles permite que qualquer pessoa jogue, mas a habilidade define quem vence. Visualmente, o jogo também se destaca dentro do estilo que propõe. Os jogadores são representados de forma caricata, com animações exageradas que reforçam a ideia de espetáculo. As quadras são simples, mas funcionais, mantendo o foco total na ação. Outro elemento importante é a sensação de recompensa imediata. Cada ponto marcado, cada enterrada e cada sequência bem executada geram satisfação instantânea. O jogo não depende de progressão longa ou sistemas complexos. Ele entrega diversão direta sem precisar de preparação. A dificuldade é equilibrada para manter a tensão. As partidas são competitivas e o resultado pode mudar rapidamente. Isso faz com que o jogador precise manter a atenção até o último segundo, já que uma virada pode acontecer a qualquer momento. NBA Jam é tão bom porque entende exatamente o que quer ser. Ele transforma o esporte em espetáculo, onde cada jogada é exagerada e cada partida é imprevisível. No fim, o que torna o jogo tão especial é a sua energia. É um jogo que convida a jogar mais uma partida, sempre. Seja sozinho ou com amigos, ele entrega diversão imediata, competitividade e momentos marcantes. É um exemplo clássico de como simplicidade, quando bem executada, pode criar uma experiência inesquecível. E a gente já volta com mais jogos, lista de jogos incríveis, novos lançamentos aí pra você? Sim, é isso que a gente traz aqui, então roda aí! E se um RPG fosse menos sobre salvar o mundo e mais sobre entender sentimentos? Blue Reflection Quartet reúne toda a saga em uma única experiência, misturando magia, vida escolar e histórias emocionais que giram em torno das conexões humanas. Aqui, você acompanha diferentes protagonistas que usam poderes especiais para lidar com ameaças que nascem das emoções. Ao invés de focar só em combate, o jogo constrói tudo em cima de relações, memórias e conflitos internos, criando uma narrativa mais íntima do que a maioria dos RPGs. A coletânea junta jogo, anime e outras histórias em um único pacote, com melhorias visuais, qualidade de vida e até novas conexões entre os acontecimentos. E o mais interessante é que você pode jogar na ordem que quiser, enquanto descobre como tudo se conecta aos poucos. No meio de batalhas, mundos paralelos e personagens tentando recuperar quem realmente são, o jogo deixa claro que o verdadeiro foco nunca foi a luta, mas o que cada personagem sente ao longo do caminho. Se você acha que já viu luta brutal em jogo de herói, esse aqui vai te provar o contrário. Invincible Versus transforma o universo da série em um jogo de luta de 3 contra 3, onde cada golpe realmente parece doer. A ação é rápida, violenta e estratégica. Você monta seu time com personagens conhecidos e alterna entre eles durante a luta, criando combos devastadores e aproveitando aberturas para encaixar ataques especiais e ultimates que destroem o adversário. Não é só sair batendo, defesa e timing fazem toda a diferença. O jogo ainda traz vários modos, incluindo uma campanha com história inédita escrita por um dos roteiristas da animação, além de modos competitivos e treinamento para quem quer dominar cada detalhe. E tem um detalhe que pesa bastante: o estúdio por trás do jogo conta com desenvolvedores que trabalharam em Killer Instinct, o que já dá uma boa ideia do nível de profundidade e qualidade do combate. No fim, não é só um jogo de super-herói, é um jogo de luta que leva isso ao extremo. Achou que a história tinha acabado? Esse DLC prova que era só o começo. A Limit, Irene's Furnace of War, continua direto após o final e joga você em um novo capítulo ainda mais intenso e misterioso. Agora você entra na região do Northern Parish, um lugar marcado por conflitos antigos e segredos esquecidos.
No centro de tudo está Irene, uma figura poderosa ligada à guerra, que te leva para um novo desafio dentro de uma arena brutal, onde cada combate parece um teste de sobrevivência. O interessante é como o jogo expande o mundo. Ao invés de apenas adicionar inimigos, ele aprofunda a lore, trazendo mitos antigos de volta e conectando eventos que antes pareciam isolados. A sensação é de estar explorando algo que sempre esteve ali, mas escondido. E tem um detalhe importante, esse conteúdo só aparece depois que você termina a campanha principal e escolhe continuar ao invés de recomeçar, o que faz essa expansão parecer uma extensão natural da jornada, não algo separado. Se você curtiu o jogo base, esse DLC é praticamente obrigatório. Se já era caótico com o Serious Sam, imagina vários ao mesmo tempo. Serious Sam Shatterverse leva a franquia para um nível ainda mais insano, jogando você em um multiverso onde diferentes versões do personagem se unem para enfrentar uma ameaça que já venceu em várias realidades. Aqui tudo gira em torno de sobrevivência no meio do caos. São hordas gigantes de inimigos vindo sem parar, armas absurdas destruindo tudo ao redor e arenas que mudam a cada partida. O jogo mistura essa ação frenética com elementos roguelite, então cada tentativa traz novas combinações, upgrades e caminhos diferentes. O arsenal continua sendo um dos grandes destaques. Desde armas clássicas até equipamentos completamente malucos, tudo foi feito para lidar com dezenas de inimigos ao mesmo tempo, transformando cada combate em um espetáculo de destruição. E tem um detalhe que muda a dinâmica. Como o multiverso está quebrado, cada run pode te jogar em situações inesperadas, com modificadores que alteram completamente o jeito de jogar. No fim, não é só sobre atirar, é sobre sobreviver ao caos constante sem perder o controle. E se os monstros não estivessem escondidos, mas vivendo ao seu lado o tempo todo? Hunter the Reckoning Death Wish te coloca em um mundo onde vampiros, lobisomens e criaturas sombrias existem de verdade, e você é só um humano tentando sobreviver contra tudo isso. Aqui não tem poder absurdo nem vantagem. Você é frágil, e cada confronto pode ser o último. O jogo aposta em investigação e preparação, onde descobrir informações sobre o alvo pode ser mais importante do que o combate em si. Espionar, invadir, negociar ou ameaçar faz parte do processo antes de qualquer confronto. O seu refúgio é um bar que evolui com o tempo, servindo como base para planejar missões e reunir aliados. E esses aliados importam. Cada personagem tem sua própria história, e confiar na pessoa errada pode custar caro. O mais tenso é a sensação constante de paranoia. Qualquer pessoa pode ser uma ameaça e agir sem cuidado pode chamar a atenção de forças ainda mais perigosas. No fim, o jogo deixa claro uma coisa: você não está caçando monstros, você está tentando não se tornar a próxima vítima. Esse jogo não conta uma história só, ele atravessa gerações inteiras. Stranger Than Heaven 5 Eras se passa em 5 épocas diferentes, mostrando como eventos, personagens e conflitos evoluem ao longo de décadas no Japão. Você passa pelos anos 15 até os anos 60, explorando cidades diferentes e vendo como o mundo muda com o tempo. E não é só cenário. Cada período traz novas situações, relações e consequências que vão se conectando de forma maior do que parece no início. O combate também chama atenção. Ele é dinâmico, brutal e cheio de possibilidades, com uso de armas, lutas contra vários inimigos ao mesmo tempo e interação com o ambiente. Tudo isso com aquele estilo característico do estúdio que mistura ação intensa com momentos mais cotidianos. E tem um detalhe que dá identidade forte ao jogo. A trilha sonora com influência de jazz acompanha tudo, criando um clima único enquanto você explora, luta e vive essas diferentes fases da história. No fim, não é só sobre passar por várias eras, é sobre entender como tudo está conectado, mesmo quando o tempo tenta separar. Esquece ganhar ou perder, aqui o objetivo é guardar momentos. Blue's Happy Snaps pega a ideia de videogame e transforma em algo muito mais simples e criativo, onde cada clique vira uma memória. Você explora o mundo da Bluey com uma câmera na mão, registrando brincadeiras, personagens e pequenos detalhes que normalmente passariam despercebidos. Tudo vai para um álbum que você mesmo monta, organizando, decorando e criando uma história só sua. O jogo surpreende quando começa a incentivar coisas fora da tela. Ele sugere atividades reais, inspiradas no que você faz dentro do jogo, conectando a experiência digital com brincadeiras do dia a dia. Também dá para jogar junto com outra pessoa, um controlando a câmera enquanto o outro participa da cena, o que transforma tudo em algo compartilhado de verdade. No fim, não é sobre gameplay tradicional, é sobre olhar o mundo com mais atenção e transformar isso em algo especial. Se você acha que já viu caos em jogos de sobrevivência, espera até entrar nesse planeta. Alien Deathstorm te joga em uma colônia destruída por uma mega tempestade, onde o ambiente já é mortal e ainda tem criaturas te caçando o tempo todo.
Aqui não basta só atirar. O jogo mistura combate direto com estratégia, exigindo que você pense antes de agir enquanto explora áreas devastadas cheias de perigos escondidos. Cada canto pode ter algo esperando e avançar sem cuidado quase sempre dá errado. A atmosfera pesa bastante. O cenário é hostil, isolado e constantemente ameaçador, criando aquela sensação de que você nunca está realmente seguro. E quando os inimigos aparecem, eles não dão espaço para erro. O que começa como exploração rapidamente vira sobrevivência pura. E quanto mais você avança, mais fica claro que o verdadeiro desafio não é só enfrentar os aliens, é continuar vivo tempo suficiente para sair dali. Nem toda jornada é sobre chegar em algum lugar. Às vezes é sobre lidar com o que ficou para trás. Forever Ago é uma viagem emocional onde cada passo carrega lembranças, arrependimentos e a tentativa de seguir em frente. Você acompanha Alfred em uma estrada rumo ao norte, atravessando cenários lindos enquanto conhece pessoas, histórias e pequenos momentos que vão dando sentido à jornada. Não é um jogo de pressa, é um jogo de sentir. A mecânica da câmera entra como parte central da experiência. Fotografar não serve só para registrar paisagens, mas também para resolver puzzles e guardar fragmentos dessa caminhada. É quase como se você estivesse montando um álbum de tudo que viveu ali, e conforme a história avança, as memórias de um amor do passado começam a aparecer, trazendo um contraste forte entre o presente e tudo que já foi vivido. Pouco a pouco, o jogo vai te mostrando que algumas respostas não estão no destino, mas nas lembranças que você escolhe carregar. Imagina acordar sem entender nada e perceber que sua vida virou um jogo de tabuleiro. Viractal começa exatamente assim, jogando você em uma realidade estranha, onde cada passo depende de um dado e vencer depende das suas escolhas. Aqui, você não controla totalmente para onde vai, mas controla como joga. O movimento vem da sorte, só que o combate e a estratégia vêm das cartas que você constrói ao longo da jornada. E quando você acha que teve azar no dado, o jogo vira isso a seu favor, transformando o que sobrou em recurso para virar o jogo. O mundo muda toda vez que você joga, cheio de eventos inesperados que podem te ajudar ou complicar tudo ainda mais. Cada decisão altera o caminho, criando uma sensação constante de incerteza. E o mais curioso é como tudo parece um jogo, até comecei a parecer real demais. Conforme você avança, aquela simples partida vai ficando cada vez mais estranha, como se algo estivesse te observando por trás das regras. Essa corrida aqui não fica só na pista, ela muda de dimensão no meio da corrida. Sonic Racing Crosswords leva a velocidade do Sonic para um nível completamente novo, onde cada volta pode te jogar para um mundo totalmente diferente. Você começa correndo normalmente, mas em segundos pode atravessar portais que te levam para ambientes inesperados, mudando o cenário, os obstáculos e até a estratégia da corrida. Não dá para decorar a pista, tem que se adaptar o tempo todo. A personalização também entra forte. Dá para montar o veículo do seu jeito, escolher vantagens e usar itens no momento certo para virar o jogo. E com modos online e offline, a disputa funciona tanto para zoeira com amigos quanto para competição séria. E nessa temporada tem um crossover que chama Atenção. Mega Man e Proto Man entram na corrida, trazendo aquele clima clássico junto com a velocidade frenética do Sonic. Quando tudo muda a cada curva, ganhar não é só ser rápido, é saber reagir antes de todo mundo. Um erro e tudo desaba. Salvation Denied é aquele tipo de jogo onde construir é só metade do desafio, porque manter tudo de pé enquanto o caos acontece é o que realmente importa. Aqui, cada bloco tem peso real, equilíbrio e impacto na estrutura. Não existe margem para erro. Colocou errado, calculou mal ou demorou demais, a torre simplesmente cai e leva todo mundo junto. E é aí que o jogo fica ainda melhor. Ele é totalmente focado em cooperação, com cada jogador usando ferramentas diferentes como canhão de gravidade, espuma ou jetpack para segurar a estrutura no meio do desastre. Tudo vira comunicação, improviso e reação rápida. Como se não bastasse, o jogo ainda joga catástrofes em cima de você. Meteoros caindo, estruturas quebrando e tudo acontecendo em tempo real enquanto você tenta salvar o que já está quase perdido. E tem aquele momento raro onde tudo encaixa, a torre se mantém de pé e todo mundo percebe que conseguiu sobreviver por pura coordenação. Um mundo colorido com algo errado acontecendo por trás? Cookie Run New World leva a franquia para um mundo aberto pela primeira vez, mas por trás do visual leve existe uma ameaça que começa a crescer. Agora você pode explorar livremente o continente dos cookies, atravessando cenários cheios de vida, descobrindo segredos e avançando por uma história que envolve o retorno de uma escuridão misteriosa. A mudança para mundo aberto abre espaço para uma experiência maior, com exploração contínua e encontros inesperados, indo além do estilo mais linear dos jogos anteriores. E o contraste é o que chama a atenção. Enquanto tudo parece divertido e vibrante, a narrativa sugere que algo está prestes a mudar esse equilíbrio. Quanto mais você avança, mais o jogo deixa claro que essa jornada não é só sobre explorar, é sobre entender o que está ameaçando esse mundo.
E você quer saber de animes, eu sei que você quer saber porque vocês sempre pedem ali uma dica pra assistir no final de semana, pra maratonar o final de semana inteiro, ali comendo uma pipoquinha, tomando um refresco e às vezes comendo algumas porcarias. Sim, o Game Over serve pra isso também, trazer boas dicas pra vocês. Então, dá só uma olhada nessa dica sensacional de anime. Poucas obras conseguem transmitir estilo, emoção e identidade de forma tão natural quanto Cowboy Bebop. Mais do que um anime de ação ou ficção científica, ele é uma mistura única de gêneros que cria uma experiência marcante do começo ao fim. É uma obra que aposta menos em fórmulas tradicionais e mais em atmosfera, personagens e narrativa sutil, resultando em algo que continua relevante até hoje. A história ali acompanha um grupo de caçadores de recompensas viajando pelo espaço em busca de sobrevivência. A premissa é simples, quase episódica, com diferentes missões acontecendo a cada capítulo. Mas por trás dessa estrutura aparentemente leve, existe uma narrativa muito mais profunda. Aos poucos, o passado de cada personagem começa a surgir, revelando histórias carregadas de perda, escolhas difíceis e consequências inevitáveis. Um dos maiores pontos fortes do anime é justamente a forma como ele conta sua história. Em vez de depender de grandes explicações ou exposição direta, ele utiliza silêncio, comportamento e pequenas pistas visuais para construir seus personagens. Muitas vezes, o que não é dito é tão importante quanto o que é mostrado. Isso cria uma experiência mais madura e interpretativa, onde o espectador precisa prestar atenção aos detalhes. Os personagens são o coração da obra. Cada um carrega seus próprios conflitos e traumas, e a dinâmica entre eles é construída de forma natural. Não há exagero emocional constante, mas sim momentos pontuais que ganham força justamente pela sutileza. Essa abordagem faz com que o impacto seja maior quando as histórias individuais finalmente vêm à tona. Outro destaque é o tom da narrativa. Cowboy Bebop equilibra ação, humor e melancolia de maneira extremamente eficiente. Um episódio pode começar leve e descontraído e terminar com um sentimento de vazio ou reflexão. Essa variação de tom é uma das características que tornam o anime tão especial, pois ele nunca se limita a uma única emoção. Visualmente, a obra se destaca pela direção elegante e pelo cuidado com cada cena. Mesmo em momentos mais simples, há uma preocupação com o enquadramento, movimento e composição. As cenas de ação são fluidas e bem coreografadas, mas o anime também sabe desacelerar quando necessário. A trilha sonora é um dos elementos mais icônicos. Com forte influência de jazz, blues e outros estilos, a música não apenas acompanha a ação, mas define a identidade do anime. Cada faixa ajuda a Bezeira a estabelecer o clima das cenas, seja em momentos de tensão, aventura ou introspecção. O som e a imagem trabalham juntos de forma impecável. O ritmo é outro ponto importante. Mesmo com uma estrutura episódica, existe uma progressão clara. O anime sabe quando avançar na narrativa principal e quando explorar histórias paralelas. Essa alternância mantém a experiência variada e evita a monotonia. Outro fator que contribui para a qualidade da obra é o tema central. Cowboy Bebop fala sobre passado, arrependimento e a dificuldade de seguir em frente. Os personagens estão sempre tentando escapar de quem foram, mas acabam inevitavelmente confrontando suas próprias histórias. Essa abordagem dá um tom mais reflexivo e adulto à narrativa. Além disso, o anime constrói um universo futurista que parece vivido e real. Não é um mundo perfeito ou idealizado. É um ambiente com suas falhas, desigualdades e imperfeições. Isso ajuda a criar uma ambientação mais crível e envolvente. Cowboy Bebop é tão bom porque consegue unir todos esses elementos com equilíbrio. Ele não depende apenas de ação ou apenas de drama. Ele mistura estilos, emoções e ritmos de forma natural, criando uma experiência única. No fim, o que torna o anime tão especial é a sensação que ele deixa. É uma obra que não precisa explicar tudo, que confia no espectador e que constrói sua narrativa com elegância. Cowboy Bebop não é apenas uma história sobre caçadores de recompensas no espaço. É uma reflexão sobre passado, identidade e as escolhas que definem quem somos. E agora é triste, mas fazer o quê? Como tudo que é bom dura pouco, mais um programa totalmente sensacional tá chegando ao fim. Mas não fica tão triste assim, porque você pode encontrar a gente nas redes sociais. Sim, se você coloca ali, ó, teve Game Over em tudo quanto é rede social, você acha a gente trazendo mais matérias, muitas vezes inéditas que não vieram ainda aqui pro programa. Então você pode acessar a gente lá, mandar mensagem, procurar mais coisa, ver o tipo de jogo preferido seu, que vai ter lá, vai ter matéria preferida sua ali também, com certeza. Então já se inscreve em todos os canais, acompanha a gente aqui na Play TV também e estamos aqui toda semana trazendo sempre novidades para vocês. Então é isso, um beijo para vocês e até a próxima.